Bom, agora vamos fazer esses exemplos para aplicar essas propriedades que a gente viu. O primeiro vai ser esse aqui, o exemplo 2, que considera o paralelepípedo A, B, C, D, E, F, G, H, que são as 4 vértices, representam esse paralelepípedo, e é uma figura geométrica espacial, apesar de estar desenhada no plano, né, que é o papel, tem superfície plana. A gente consegue trabalhar com a ideia espacial de profundidade representando esse paralelepípedo, certo? Bom, nesse exercício, nesse paralelepípedo, não necessariamente ele precisa ser regular, né, como está desenhado aí. O vetor U vai ser AB, então aqui está o vetor U, esse aqui, ó. Aqui está o vetor U. O vetor V vai ser o vetor AD, que é esse vetor aqui. Aqui estaria o vetor V. E o vetor W vai ser o vetor AE. Então aqui estaria o vetor W. Certo? U, V e W. O que ele pede é o seguinte: obtenha os vetores AG e EC em função desses 3 vetores dados, U, V e W. Então, o que seria em função? É representar eles em função desses 3 vetores, né? Numa soma onde aparece somente os 3 vetores U, V e W. Vamos fazer inicialmente o vetor AG. O vetor AG vai ser esse vetor que sai do ponto A aqui e vai até AG, aquela diagonal em profundidade, desse ponto aqui até aqui. E o vetor EC é a outra diagonal, né? Vai daqui até lá. Então, olha só, temos que... Esse é um exercício de visualização geométrica, onde a gente trabalha com decomposição de vetores. Como a gente trabalha aqui com o vetor AG? AG é esse vetor que sai do ponto A e vai até o ponto G, certo? Esse vetor aqui, a ideia é decompor ele, trabalhar com decomposição, que a gente comentou na observação anterior, passando por esses vetores. Como eu posso decompor esse vetor passando pelas arestas desse paralelepípedo? Existem várias formas, né? Eu posso ir por aqui, ó, aqui, posso ir aqui, e assim por diante. Então, eu posso pegar qualquer um desses caminhos, né? De maneira que eu passe pelas arestas, né? Sem traçar diagonais, para poder ter esses caras. Então, olha só. Por que esse exercício é feito assim? Porque nas arestas eu tenho outras representações além dessas 3 para os vetores U, V e W. Por exemplo, o vetor U, aqui é um representante dele, certo? Só que eu posso deslocar ele aqui para cima em EF, também é um representante. Eu posso deslocar ele em HG, também é um representante, porque é tudo paralelo aqui, né? E eu posso deslocar ele em DC, que é um representante. Ou seja, nessa figura eu tenho 4 representantes do vetor U. Então, vamos trabalhar com decomposição e a gente identifica os representantes. AG, eu posso pegar esse caminho aqui, ó, AB, mais BF, mais FG. Essa seria uma forma de decompor, certo? AB mais BF mais FG. E aí, eu identifico nesses 3 vetores que eu escolhi na decomposição, né? Fiz uma decomposição aqui do vetor AG, eu identifico qual é a relação com esses vetores. AB é o próprio vetor U, certo? Bom, e BF? BF é que vetor? É o próprio vetor W, olha só. E FG? FG é o próprio vetor V, olha só. É um outro representante do vetor V. Desse modo, de maneira bem simples, eu fiz a decomposição do vetor AG em função dos 3 vetores dados. Ou seja, a diagonal AG vai ser a decomposição das 3 arestas, né, que definem o paralelepípedo, U mais V mais W, certo? E aí eu posso fazer a mesma coisa com EC. E aí é bastante análogo, né? EC, eu saio daqui e vai para lá. Eu posso pegar esse caminho aqui, né? EA mais, eu queria até o ponto C, né? EA mais AB, poderia pegar outros caminhos, mais BC, por exemplo. Com isso eu decompus. Agora vamos ver quais representantes eu tenho. O EA é quem? O oposto de W, certo? E o AB? O AB é o próprio U. E o BC é o próprio V. Ou seja, o que eu tive aqui é que a diagonal EC vai ser U mais V menos W. Existe uma analogia desse exercício com as diagonais, né, que a gente viu do paralelogramo, onde uma diagonal é a soma e outra diagonal é a diferença. Existe uma analogia, porém aqui uma dimensão a mais. No paralelepípedo, uma diagonal deu a soma
e a outra diagonal deu a diferença, só que num termo só, certo? Então existe uma analogia aqui entre dimensões, né, no comportamento de soma e diferença de vetores. Bom, com isso a gente fecha, né? Isso aqui é só um exercício para treinar essa habilidade. E aí vamos fechar com o exercício 3. Alguns desses exercícios fazem parte da lista, né? Então é importante vocês irem identificando, né? Logo eu estou enviando a lista de exercícios e vocês vão ver que esse aqui, por exemplo, está na lista de exercícios. Vamos fazer esse aqui rapidinho para ele caber nesse vídeo, então. Considere a soma dos seis vetores que tem por representantes, olha só, segmentos orientados com origem em cada um dos vértices, então a origem está aqui nos vértices do hexágono regular, e a extremidade no centro. Então, olha só, esses vetores têm representantes com como representantes segmentos orientados com origem nos vértices do hexágono e extremidade no centro. Então, esses 6 vetores que ele está pedindo para somar, calcule a soma desses 6 vetores. São exatamente esses vetores aqui, ó. O outro está aqui. O outro está aqui. O outro está aqui. O outro está aqui. E o outro está aqui. Certo? Então, o que esse exercício está pedindo é o quê? Para eu calcular a soma desses 6 vetores. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Soma dos 6 vetores que tem por representantes, segmentos com origem nos vértices e extremidade no centro, certo? Ou seja, o que o exercício está pedindo é exatamente o cálculo desse vetor aqui, ó. Temos que o vetor que ele está pedindo é o vetor soma desses 6 vetores, que vai ser o vetor AO mais BO mais CO mais DO mais EO mais FO. É isso que o exercício pede aqui, né? Então, o que ele pede é para calcular essa soma. Bom, a gente tem que achar o resultante dessa soma. Existe uma ideia intuitiva que é olhar para esse exercício do ponto de vista do comportamento de força resultante. Num hexágono regular, o hexágono regular é um hexágono onde os lados são congruentes, têm o mesmo comprimento. Como consequência, nessas diagonais, aqui está a origem, ela é o ponto de interseção das 3 diagonais, e como esse hexágono é regular, esse centro vai ser o ponto médio, né, nas diagonais. Ele é o ponto médio aqui, ele é o ponto médio aqui, ele é o ponto médio aqui. E isso facilita muito. E por quê? Quando você olha do ponto de vista físico, você está tendo a resultante da soma dessas 6 forças, né? Agora, pensa intuitivamente, se eu somar essas 6 forças, essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, intuitivamente, qual vai ser a resultante dessa força? Vai ser o vetor nulo, né? Essas forças vão se anular. E isso vai ocorrer. O que a gente vai fazer nesse exercício é provar que isso ocorre, provar algebricamente que a força resultante dá o vetor nulo. Além disso, a interpretação é geométrica e física do ponto de vista que o centro é o centro de massa, né? O centro desse hexágono é o centro de massa. No centro de massa, quando você aplica essas forças, elas vão se cancelar exatamente no centro de massa. Ele é como se fosse o ponto de equilíbrio, né? Se você pegar as figuras geométricas, ele vai ficar em equilíbrio exatamente naquele ponto ali. Então, o que a gente vai provar aqui, usando ferramentas de VGA, bastante simples, que o centro de massa de um hexágono regular é exatamente o centro desse hexágono, certo? Isso ocorre quando ele é regular, né? Então, a gente tem que fazer isso aqui dar o vetor nulo. E a gente tem que provar isso algebricamente, apesar de intuitivamente isso fazer sentido. Como a gente faz isso? A gente tem que identificar representantes aqui, onde tenham opostos a esses vetores identificados nessa expressão. Porque quando eu somo um vetor com o seu oposto, eu cancelo essa força resultante, né? Então, por exemplo, o vetor AO. O vetor AO, quem seria um vetor oposto a ele nessa expressão? Seria o vetor DO, concorda? Porque aqui eu tenho mesma direção, mesmo comprimento, porque é ponto médio, porém sentido contrário. Então, esse é exatamente o vetor oposto. Então, aqui o vetor AO, o vetor oposto dele vai ser o DO. DO tem como representante OA. Eu vou colocar aqui só para ficar mais claro a representação, certo? O que eu fiz daqui para cá é só considerar um representante OA
no lugar de DO. Eles são os mesmos vetores, certo? DO é igual a OA. Aí eu faço a mesma coisa com BO e com os outros. Olha só. BO. O vetor BO tem como oposto o vetor EO. Só que EO tem como representante OB. Eu estou fazendo essa substituição para a gente provar isso algebricamente, certo? Que ele é o centro de massa. E por fim, CO, né? CO é esse vetor que está aqui. O oposto a ele vai ser FO. Então aqui eu vou ter CO mais FO. Algebricamente, para ficar claro, FO pode ter como representante também OC. OC. Certo? Com isso, olha só, AO mais OA é quem? AA. Definição de soma de vetores. AO mais OA tem como resultante AA. BO mais OB tem como resultante BB. E CO mais OC tem como resultante CC. Certo? Só que esses vetores, todos eles acabam sendo o próprio vetor nulo. Vetor nulo, vetor nulo, vetor nulo. Ou seja, isso aqui vai dar o vetor nulo. Isso aqui é nulo, isso aqui é nulo, não é zero, né? O vetor nulo, certo? Com isso, o vetor U, que é a soma desses 6 vetores, tem como resultante o vetor nulo. E isso justifica, a gente prova, né, com as ferramentas de VGA, que esse ponto é exatamente o centro de massa de um hexágono regular, certo? São ferramentas bastante simples, às vezes ferramentas mais elaboradas eu teria mais trabalho, né, para provar isso. Nesse caso é bastante simples, usando o conceito de força resultante, né, de vetor, beleza? Esse é um exemplo onde a gente trabalha com representantes e tal, né, a interpretação geométrica, e com isso a gente já consegue fazer um apanhado de algumas propriedades, né, das propriedades que a gente viu de soma de vetores, e já consegue aplicar também, né, essas propriedades através desses exemplos. Repetindo aqui, alguns desses exemplos que eu estou fazendo em aula, né, nesses vídeos, eles coincidem com os exercícios coincidem com alguns exercícios da lista 1. Em breve, essa semana, eu ainda já estou enviando essa lista e para vocês já começarem a trabalhar com ela, né, a estudar. Então é isso. Aí na próxima sessão de vídeos a gente começa uma outra operação entre vetores.